Olá, tudo bem? Nessa situação aqui nós temos um plano inclinado em alfa, né? Aqui a minha altura é de 4 metros, a minha distância horizontal é de 3 metros. Perceba que ali existe a formação de um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus, indicando ser um triângulo retângulo. Então, esses aqui são os catetos e esse aqui é a hipotenusa. Se você aplicar em Pitágoras para descobrir o valor da hipotenusa, ou até lembrar do triângulo 3, 4, 5, você verá, né, que essa hipotenusa aqui será de 5 metros. E isso é importante para que a gente possa descobrir o valor de seno e cosseno de alfa, porque seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de alfa fica 4 sobre 5 e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de alfa fica 3 sobre 5. E a gente tem essa relação aqui. E aí a gente começa a traçar as forças aqui no bloco, né? Esse bloco ele vai estar inclinado, então ele vai ter uma força-peso aqui para baixo. Essa força-peso vai ter as duas componentes. Vai ter uma força de contato aqui sendo aplicada por essa pessoa, né? Que esse bloco vai estar sendo empurrado, então vai ter uma força sendo aplicada para cá. O bloco vai estar subindo o plano, então a força de atrito vai se opor ao movimento. Para se opor ao movimento, ela tem que ser contrário para onde o bloco está indo, então ela fica para baixo. E pelo contato vai surgir uma força normal, que é sempre perpendicular à superfície. E aí, aqui eu mostrei um pouquinho mais ampliado para você, né? Fica um pouco mais limpo de ver aqui. Nós temos uma força F que está no mesmo sentido e direção do movimento desse bloco, subindo o plano. Então, essa força F vai estar aqui para cima. Aí tem a força normal perpendicular aqui à superfície, que é a força de contato. Temos a força peso, que ela vai ter as duas componentes, PY e PX, e vamos ter a força de atrito, que é a força que vai estar aqui contrária ao movimento de subida desse bloco, né? Esse bloco vai estar para cá subindo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir o valor dessas duas componentes do peso, para que daí a gente possa começar a fazer aí a soma vetorial, força resultante e tudo mais, com base nessas duas componentes. Então, a gente sabe que Px e Py, e aqui eu tenho o ângulo alfa, que é sempre formado entre o peso e a componente vertical do peso. Então, esse ângulo alfa aqui, entre Py e P. Eu posso abaixar esse Px aqui um pouquinho, né, juntando o triângulo retângulo, para que a gente possa começar a fazer a álgebra a partir da trigonometria. Então, o ângulo alfa entre P e Py, abaixei um pouquinho o Px, as duas componentes são sempre perpendiculares entre si, e a gente pode começar a fazer a trigonometria. Aí, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é PY sobre P. Antes, a gente viu que o cosseno de alfa é 3/5. Então, eu substituí aqui, ó, cosseno de alfa, PY sobre P. 3/5 é igual a PY. O peso é massa vezes gravidade. A massa é 5, a gravidade é 10. 5 vezes 10 é 50. Então, já substituí o 50 aqui. Aí, passa para cá, multiplicando, né? 3 vezes 50 é 150, dividido para 5 é 30. Então, PY fica 30 newtons. E o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, Px sobre P. Seno de alfa é 4/5, Px, aqui eu quero saber, e o peso é 50. 50 vezes 4 é 200, dividido para 5 fica 40. Então, Px é igual a 40 newtons. Sabendo essas componentes agora, né? Aqui eu sei que o meu Py vai ser 30 newtons e que o meu Px vai ser 40 newtons. Então, a gente pode começar a traçar as forças. Como esse bloco está subindo com uma velocidade constante, isso indica um equilíbrio dinâmico, tá? Existem duas situações de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando o corpo está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, que é quando ele faz um movimento retilíneo, que como é nesse caso, né, que ele está subindo em linha reta, e uniforme, ou seja, com a velocidade constante. Nesses dois casos, né, no equilíbrio a gente não vai ter força resultante, a força resultante é nula, não tem nenhuma aceleração atuando sobre esse movimento e a velocidade não varia. Então, se a minha força resultante é nula, eu tenho que anular todas as forças que estão atuando aqui. Na vertical, eu tenho a normal para cima e o PY para baixo. Então, a normal deve ser numericamente igual ao PY para que quando a gente faça a soma vetorial dê zero. E aqui na horizontal, eu tenho a força F para um lado e para o outro lado eu tenho o Px e a força de atrito. Então, a soma entre a força de atrito e o Px deve ser igual à força F para que na soma vetorial dê zero também. Então, eu escrevi aqui para você, ó, Py é igual a normal. A gente já descobriu aqui antes que Py é 30 newtons, então a normal
normal é 30 newtons. Fiz aqui a igualdade, e a força de atrito mais Px é igual a força F. Força de atrito é μ vezes normal, Px continuou, é igual a F. Ali fala que o coeficiente de atrito é 0,5, a normal a gente viu que é 30, Px a gente descobriu que é 40, é igual a F. 0,5 vezes 30 fica 15, 15 mais 40 é 55. E assim a gente tem que a força aplicada sobre esse bloco é de 55 newtons.